Levante suas mãos. Oh, aleluia. Nós cremos, Senhor. Eu não vivo do que vejo, mas eu eu vivo vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O Senhor, querido, nunca falou para nós que não haveria tempestades. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele que venceu está dentro de mim e de você, querido. A Bíblia diz: o mundo já é do maligno, mas aquele que habita em nós. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não importa a tempestade, não importa o vento forte, oh, Ele irá prover a vitória novamente. E no final vão dizer: só poderia ter sido Deus na família dele, só poderia ter sido Deus na casa dela, só poderia ter sido Deus no casamento dela. Oh, não tinha como essa pessoa se reerguer, mas olharão e vão dizer: adeus, adeus. Oh, a tempestade, o vento forte. Oh, A tempestade yeah! e o vento não vão roubar, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade E o vento não vão roubar. não vão roubar Declare isso. a minha fé. Em ti, meu Deus, Tempestade e o vento forte, yeah, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, ti, meu Deus. oh, aleluia, aleluia. Oh, yeah, quebrou, xere, quebrou, mamamassou. Riquere, quebrou, xere, quebrou, sobrou, xere. Ei, eu declaro noite de jugo despedaçado, correntes quebradas. Oh, famílias restauradas, Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pai, eu confio na tua unção, Pai. A tua unção que despedaça jugo. E é no poder e autoridade do nome de Jesus que eu digo agora a demônios, a espíritos que trabalham no oculto das famílias de cada um que está aqui nesse lugar. Opressão, espírito de contenda, no nome de Jesus eu te dou uma ordem. Pare agora as suas atuações. Bata em retirada agora, no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga: eu estou no lugar do meu crescimento. Fala: você está no lugar do seu crescimento. Aleluia. Diga: eu declaro um ano de multiplicação
multiplicação na fé, multiplicação no meu ministério, multiplicação na minha família, multiplicação na minha casa, multiplicação na minha finança, multiplicação na minha igreja. Diga: eu declaro em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado, Ministério de Música. Corra, vão sentar ligeiro, volte ligeiro. Aleluia. Aleluia. Você está com expectativa? Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amém? Esse culto é especial demais. Esse culto é o último culto nesse templo, nessa localidade. Na próxima quinta-feira já teremos nosso culto lá, apesar de não ser inauguração oficial, porque você sabe que é o dia 25, mas já teremos os nossos cultos acontecendo lá na nave menor. Vamos trabalhar esse início de semana para fazer o necessário para que a gente possa ter o melhor possível naquela nave 1, para a gente já conseguir ter nossos cultos lá, porque vamos ter que fazer de fato a finalização da desmontagem dessa igreja, amém? Então vai ser desmontado parte elétrica, vai ser desmontado banheiros, porque a gente tem muita coisa aqui que vamos reaproveitar no outro prédio. Então por esse motivo não dá mais para a gente continuar aqui. Mas você se alegra com isso? Tempo de mudança às vezes é um tempo de desconforto, tem esse esforço a mais, né? Mas é necessário, amém? Crescer dói às vezes, mas é necessário e é bom para nós. Deus, Ele sempre nos traz esse lugar, né? De não estar conformado, não estar tão confortável assim, amém? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração, né? Na verdade eu tenho sentido mesmo da parte de Deus, desde o final do ano passado. Eu já tive algumas reuniões com a equipe, com alguns que compõem a equipe dos Homens Feitos, né? Com um projeto que Deus colocou no nosso coração, que trabalha especialmente com famílias, né? Na verdade o foco são homens, mas nós temos um trabalho com família como um todo, cultos especiais, momentos especiais, para falar de família, de casamento, né? Pastor, então é só para casados? Não, na verdade você vai até entender melhor nessa mensagem que o problema dos relacionamentos e dos casamentos destruídos, ele está muito relacionado ao que vem antes do casamento, a base e a estrutura que é depositada em nós antes mesmo da gente formar uma união conjugal, né? Então eu acho mais do que necessário em momentos de palavras e eventos para casais, pessoas solteiras estarem, porque é preciso ouvir, é preciso consertar coisas antes mesmo do matrimônio, amém? Problema muitas vezes é que no casamento se faz diferente daquilo que se faz em outras áreas. Para você dirigir um carro, quem aqui tem habilitação de caminhão, né? Ó, você tem aqui pessoas motoristas aqui, e eles sabem o processo, né, de você ter uma habilitação. Para ter uma habilitação de moto é bem mais simples do que ter de caminhão, para ter de carro, e por aí vai, né? A, B, C, D, E, né? Porque os níveis. Então eu acho assim, querido, que para você dirigir um casamento, você deveria passar por um processo, nem de pilotar um caminhão, mas de pilotar um avião. Porque eu garanto uma coisa para você: quando um casamento ele é mal conduzido,
quando uma família ela é mal conduzida, os estragos e os danos que ela causa, não é um estrago causado às vezes em um acidente de trânsito, que às vezes aleja, que às vezes mata uma, duas pessoas, mas um casamento mal conduzido, ele destrói gerações à sua frente. Você está aqui? Muitas vezes hoje você está sofrendo situações na sua casa, no seu casamento, que ainda é consequência da mal condução do casamento dos teus antepassados. Do seu tataravô, do seu bisavô. Como assim, pastor? Simples. Teu bisavô conduziu mal o casamento. Isso respingou no teu tataravô, que respingou no teu avô, dos teus avós, assim por dizer, certo? Que respingou em seus pais, que respingou em vocês. Você está aqui? Por quê? Porque é uma construção. E visando essa situação de construção, quando nós tratamos sobre família e casamento nos homens feitos, nós pegamos de fato a base do que Jesus veio fazer. A Bíblia, e nós vemos ele também sendo chamado do carpinteiro, né? E a palavra carpinteiro, a real tradução dela no grego, ela é a palavra tecton, que significa, na verdade, construtor. Né? A gente tem essa tradução por carpinteiro, mas na verdade a palavra tecton significa construtor. Então Jesus, ele é um construtor. Você está aqui? Tem uma canção que nós cantamos, que dizemos, o carpinteiro está batendo a porta, né? Ou seja, o carpinteiro está aqui para mudar as coisas de lugar, para construir algo novo. Mas essa construção, irmãos, é uma construção que nós devemos permitir que ele faça, entendendo a raiz e a profundeza daquilo que está estabelecido em nós. Muito do que nós vivemos hoje, muito do que nós fazemos e agimos hoje, é aspectos do que foi construído desde os nossos antepassados. Você está aqui? Isso é uma coisa bíblica. Quando coisas acontecem em gerações, você pode ver como foi a sucessão da geração, por exemplo, de Isaac. Como foi a sucessão, por exemplo, da geração de Ismael. Você está aqui? Eles brigaram entre si ali no começo da história, eles foram separados, e até hoje são um povo separado. Até hoje, por quê? Porque a Bíblia diz assim, quando algo acontece, tu e tua descendência, ela é banhada por aquilo. São maldições geracionais, e também existem bênçãos geracionais. Você está aqui? A Bíblia diz, tu e tua descendência. Tu e tua parentela será bendita. Não é assim? As promessas de Deus, ela envolve, irmãos, a parentela. E a gente tem que entender que ao nível espiritual, seja bom ou seja ruim, as coisas espirituais, ela não toca só você. Ela toca você e toca as suas gerações. E isso que talvez ocasione problemas na tua vida hoje, de relacionamentos conjugal, talvez não começou em você. Muito provavelmente, pelo menos na 99,9% de todas as pessoas que eu já conversei, nós não temos aspectos que vêm geracionalmente falando. Se você for olhar um pouco no seu contexto de vida, de problemas de relacionamento, talvez você possa fazer uma reflexão básica sobre isso, pensando assim, pastor, eu tenho um problema de explosividade, eu tenho um problema de traição, eu tenho um problema de alcoolismo, né, um problema de vício, eu mesmo não sou alcoólatra, mas eu tenho esse problema, enfim, eu tenho essa guerra. Se você pensar um pouco e olhar um pouco para as suas gerações, seus tios, seus pais, seus avós, talvez você vai enxergar esses aspectos nas gerações passadas, sim ou não? Problemas, por exemplo, de separação, pessoas que casaram mais de uma, duas, três vezes, você olha para os seus avós, olha para trás, e talvez você consiga enxergar que isso aconteceu, ou acontece com seus tios. Você está aqui? Por quê? Porque são maldições, assim por dizer, geracionais. E o que eu posso te dizer é que a palavra vai ensinar o seguinte, tem coisas que podem começar com você. Coisas ruins também começam conosco e tocam nossos filhos e nossas gerações. Mas tem coisas ruins em nossas vidas que não começou conosco. Você está aqui? Mas pode terminar em você.
E eu costumo dizer que tem coisas que, se não acabar em você, vai acabar com você. Se não acabar em você, vai acabar com sua casa, vai acabar com sua vida, vai acabar com o propósito de Deus na sua vida. É preciso você dizer: tem que acabar em mim. Essa maldição tem que acabar em mim. Separação, daqui para frente não existe mais. Você está aqui? Uma das coisas que eu aprendi, na verdade eu gerei em mim, eu criei em mim esse processo, foi querer se aborrecer. Uma vez eu ouvi uma palavra dizendo que Deus procurava homens que tivesse raiva do pecado, que se aborrecesse do pecado e amasse a Deus acima de tudo. E eu comecei a gerar em mim um sentimento de nojo, de raiva da palavra, não só da palavra, mas de traição. Traição é algo que tocou muito as gerações da minha família, certo? Isso danificou até mesmo o ministério do meu pai, que foi pastor. E é uma coisa que eu decidi que ia acabar em mim. Você está aqui? Isso ocasionou algo tão sério na minha mente, que eu não consigo permanecer muito tempo, e eu não gosto de contato com pessoas que têm esse aspecto que traz dúvida. A Bíblia diz que a palavra do crente é assim, sim. Então traição para mim, ele vai muito além. Uma pessoa traíra, traiçoeira, a Bíblia vai falar sobre isso, ela é muito além de alguém que trai o seu cônjuge. Você está aqui? Uma pessoa traiçoeira é uma pessoa que finge uma coisa na sua frente e por trás é outra. É uma pessoa que você não consegue confiar, que não transparece confiança, que fala uma coisa aqui com você e depois faz outra. Você está aqui? Então, por exemplo, eu tenho lidado ao longo do tempo com muitos homens, nesse processo agora dos homens feitos, e eu gerei algumas amizades, e algumas amizades foram interrompidas, e eu até deixei mesmo, e falei para essa pessoa: cara, eu não quero ser o teu amigo, eu não quero conversa com você, gosto muito de você, mas esse aspecto para mim está em um altíssimo grau de relevância. Se você não corrigir isso, comigo você não anda. Como que, pastor? Por exemplo, vou dar um exemplo para mim, para você. Uma pessoa que tem filhos de outro casamento, aconteceu isso comigo, e esses filhos estão mal assistidos, essas pensões não são pagas, esses filhos não são bem tratados. Quando eu vejo esses filhos não estão bem vestidos, ele, sabe, ele não se importa com os filhos dele. Você está aqui? Mas eu não gosto de cobrar aquilo que eu não dei, mas ele ouviu palavras, ele foi instruído, eu entreguei, eu mostrei na palavra, eu ensinei o caminho, e essa pessoa, ela mesmo assim diz: não, mas eu não dou, eu não faço. Eu digo: meu irmão, se você não tem amor ao seu próprio filho, se você não é fiel à sua própria geração, você vai ser fiel a mim? Uma pessoa dessa, para mim, ela é traiçoeira. Você está aqui? Não estou falando de aspectos, irmãos, que não foi trabalhado. Estou falando de aspectos que foram trabalhados. Pessoas que já sentaram comigo e dizer: pastor, eu pago R$350 de pensão. Homens falando isso para mim. Eu digo: rapaz, tu deveria ter vergonha de dizer isso para mim. R$350, lá eu compro de Danone. Você está aqui? Se um juiz mandasse eu dar R$350 para o meu filho de pensão, eu ia dizer: dê para o seu miserável. Porque a gente sabe, irmão, que isso não paga nem o que a criança come. Você está aqui? Então nós estamos vivendo um tempo moralmente falido, de aspecto psicológico falido. A maior crise que nós temos no mundo é a crise familiar, é a crise de caráter. E infelizmente, irmãos, o responsável principal disso são as famílias, sim, mas são os cabeças. Os cabeças devem partir do cabeça, porque um homem posicionado faz a mulher sábia. Um homem cabeça, um homem feito faz a mulher
sábia. Agora, Jesus é o tecton. Tecton, ela vem desse aspecto de construtor. E nós devemos ser feitos à imagem e semelhança de quem? Cristo. Cristo é a imagem do homem perfeito. Cristo, ele revela o caráter perfeito. Jesus, ele não tem meio termo. Jesus, ele não tem arrudeio. A Bíblia é muito clara, é sim, não. Ou é salgado ou é doce. Ou é quente ou é frio. A Bíblia diz, o morno, ele vomita. Não existe meio bom, não existe meio certo. Você está aqui? E nós vivemos um sistema de meio bom, um sistema de meio certo, onde a gente diz, não, mas pastor, avaliando pelos casamentos, pelas famílias, eu dou 350, eu conheço um amigo meu que dá 200, eu dou é muito. Avaliando pelos casamentos, pastor, eu estou é bem com minha esposa. Mulheres que já sentou para se aconselhar com a gente e diz, não, eu sei que ele me trai, eu sei que ele tem outra família, mas ele é tão bom, ele não deixa faltar nada em casa. Eu digo, o aspecto de bondade agora é o aspecto de alimento, porque confundiram provisão com feira. Quando a Bíblia diz que o homem deve ser provedor, irmão, a Bíblia não está dizendo que o homem deve ser aquele que bota a feira dentro de casa. Porque quem bota manutenção dentro de casa, na verdade, é o Jesus, é Deus. A Bíblia diz que Ele cuida até dos pássaros, quanto mais de nós. Provisão vai muito além da feira. Prover vai muito além do básico. A provisão principal que um cabeça tem que ter em um lar é a provisão espiritual. Porque quando você se estabelece como sacerdócio do lar, irmão, as coisas têm que se ajustar. As coisas têm que ser conduzidas. Amém? Então eu precisava falar com você e introduzir isso, antes mesmo da gente abrir a Bíblia. A verdade, querida, é que a família é uma construção. E toda construção, ela revela o tipo de alicerce, o tipo de base que ela foi construída quando vem a tempestade. Você só sabe que uma família é sólida, que uma família está na base correta, quando ela passa por momentos difíceis. É assim que é a prova. Jesus diz que uma casa ela pode ser construída sobre a areia e sobre a rocha. E vindo a tempestade sobre ambas as casas, a tempestade vem sobre ambas as casas. Deixa eu te dizer, se você fizer o que a palavra diz, e construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo, vai vir tempestade. Não, pastor, mas não é para vir não, vai vir. A questão, irmãos, que determina se uma família está consolidada em Cristo ou não, não é o nível da tempestade, mas é o que ela suporta na tempestade. É a base ao qual ela está firmada. Porque o mal, ele vem para todos. O sol nasce para o justo e para o injusto. A tempestade, se chover hoje em Juazeiro, vai chover em Juazeiro. Sua casa está em Juazeiro? Então vai chover na sua casa. Agora, como a sua casa está fundamentada e preparada para suportar a chuva, aí é sobre você. Aí já não é com Deus, porque as ferramentas de estruturação dessa casa está na palavra, está liberada para mim e você aplicar. Aleluia. Sejamos honestos. A estrutura familiar brasileira está em colapso. Eu falo brasileira, sabemos que é uma crise mundial, uma crise de caráter mundial, mas Brasil já tem muito tempo que está deturpado. Nós vemos negociando há muito tempo, a igreja vem se calada há muito tempo. Em aspectos políticos, em aspectos de muitas formas, a gente vem se calado. Nós vemos como igreja se conformando com um palanque de madeira para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E olhando passar na nossa frente trios elétricos com estruturas milionárias, bilionárias, propagando a destruição familiar, onde jovens se prostituem, conhecem drogas
depois engravidam, tem filho de quem nem sabe nem quem é o pai. Enquanto isso, nós olhamos e dizemos, é assim mesmo, é cultura, faz parte. Nós temos que aceitar. Não! Nós não temos que aceitar. Nós não temos que ser passivos. Nós devemos se posicionar primeiramente com a nossa casa. Você está aqui? Sabe por que está a forma do jeito que está, irmão? Porque os bons têm se calado. Porque os bons têm se omitido. Enquanto os maus falam o que quer. É você na sua casa escutando os gritos da vizinha. Um espancamento acontecendo. Uma coisa acontecendo. Você pensando, eu não tenho nada a ver. Não vou me envolver em problema. Covarde. Isso não pode ser chamado de homem. O homem provedor, irmão, e o homem protetor, ele não protege só a sua casa. O homem, ele tem a obrigação moral de proteger crianças e mulheres. Porque foi dado a ele uma estrutura mental e física para proteger. O que acontece? Isso está sendo deturpado. Em vez de proteger, ele tem sido aquele que massacra a sua própria casa, que impôs sua masculinidade através da força e da imposição. Você está aqui? E eu não estou falando sobre tom de voz, sobre comportamento no falar, porque do jeito que você está me vendo pregar aqui, irmão, é a forma que eu sou, é a forma que eu falo com a Aline, é a forma como... E a gente vai adaptando isso, e eu vou entendendo a forma que ela vai me entendendo. Quem vê, às vezes, a gente conversando, pensa que a gente está brigando, em termos da forma como a gente está tratando, principalmente as coisas ministeriais. Você está aqui? Porque na hora de tratar de ministério, isso já foi algo que eu acordei com ela. Eu digo, amor, na hora que a gente estiver falando de igreja, de ministério, não é sobre mim, sobre você, é sobre algo que está acima de nós. Então, não estou falando com minha esposa, não estou falando com minha filha, não estou falando... Eu estou falando com o ministro, de ministro para ministro, de pastor para ovelha. Você está aqui? Da mesma forma, como a gente tem que ter a sensibilidade de entender. Ela é minha esposa, mas também é minha irmã em Cristo. Ela tem um dono. Você está aqui? Existe um dono. Existe o supremo Senhor dela. E a Bíblia diz que eu devo entregá-la sem mácula e sem ruga. E de vez em quando eu fico fiscalizando. Glória a Deus. Vai fazer aniversário agora dia 26 de janeiro. E não tem ruga não. Mas eu estou falando de algo espiritual. Né? Nessa questão física. E as rugas emocionais. E o que está sendo causado por essa deturpação e esse erro de estrutura familiar. Nós vamos repetir os padrões dos nossos antepassados para honrar, porque inconscientemente, irmão, você sabia que você acaba tentando honrar os seus pais, repetindo os padrões familiares deles, porque por mais que foi ruim os seus pais, quando alguém senta para falar dos pais, né, é sempre trazendo os aspectos bons, mas ali tem embutido muita coisa. Meu pai foi bom, meu pai isso, minha mãe foi uma guerreira, né? Mas minha mãe, infelizmente, você não fala dos infelizmente, mas os infelizmente está embutido ali. E sei, irmãos, muitas vezes eles fizeram o melhor com aquilo que eles tinham. Você está aqui? E glória a Deus para isso. Mas temos a obrigação de serem melhores, porque temos hoje o que eles não tiveram, uma palavra, um conhecimento. Eles não vão ser cobrados, irmão, pelos que eles não fizeram, de acordo com o que eles não tinham, mas nós vamos ser cobrados, porque nós temos o conhecimento. Nós temos essa base, amém? Eu quero abrir a Bíblia com você em 1 Coríntios, capítulo número 11, verso número 3. Coloca na versão NVI, por favor. A Bíblia diz:
Mas quero que entendam que Cristo é o cabeça. Que o cabeça de todo homem é Cristo. Diga, o cabeça de todo homem é Cristo. Cabeça, quando a Bíblia traz cabeça, ele está falando aquele que governa, aquele que dá o direcionamento. Então o homem, ele não tem o seu próprio direcionamento. Estou falando do homem de Deus, o homem que é cabeça sobre a sua mulher, sobre a sua casa. O homem, para ser cabeça sobre sua casa, ele não pode ser cabeça por si só. Ele tem que estar sobre o cabeça, que é Cristo. Você está aqui? E ele diz: quero, porém, que entendam. Diga, entendam. É uma questão, irmão, de compreensão. Ele aqui está claramente dizendo: o problema é que vocês não estão entendendo como é que funciona. Mas Deus quer que você entenda que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido, e o cabeça de Cristo é Deus. Veja, aqui a Bíblia faz questão de botar o cabeça de Cristo é Deus, e nós vamos ver Jesus, quando é questionado sobre suas decisões na terra, ele diz: eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que o Pai diz para eu fazer. Tudo que o Pai faz, eu faço. Sim ou não? Então, ele está aqui dando o padrão. Jesus diz: assim como eu vejo o Pai fazer, eu faço. Então, cabeça de Cristo é Deus. E sendo Deus o cabeça, isso traz uma padronização de atitudes de Jesus, de acordo com o caráter de Deus. Você está aqui? Só que Jesus expressou o caráter de Deus de forma visível, para que a gente entendesse. Ele teve um comportamento humano, uma expressão humana de ser homem. Jesus, ele mostrou que não se sai de casa para resolver coisas fora, sem resolver primeiro as coisas de casa. Jesus não chamou Pedro para pescar homens, sem antes dar uma pesca de provisão para manter a sua casa, e depois curar a sogra de Pedro, deixar tudo organizado, dizer: agora vamos pescar homens. É por isso que o padrão do ministério é: você precisa governar bem primeiro a sua casa, e depois você cuida das coisas de Deus. Você está aqui? Existe um padrão. Existiu esse processo mais urgente, e as outras coisas, Jesus foi tratando Pedro no processo, no caminho. Pedro ia servindo e Pedro ia aprendendo. Pedro ainda continuava com a faca, Pedro ainda continuava ignorante, Pedro ainda continuava questionador, Pedro ainda continuava aquele cara que cortou a orelha do soldado. E Jesus o repreende. Não quer dizer que ser homem feito para servir a Deus precisa ser perfeito, mas precisa ser deixado ser feito por aquele que é perfeito. A questão: para eu iniciar, pastor, minha carreira em Cristo, eu preciso ser perfeito. Querido, nem eu sou, nem pastor Edilson é, só Jesus. Ele nos convida a não ser perfeito, mas a andar com quem é perfeito. E ele vai nos aperfeiçoando no caminho. Você está aqui? Então ele diz que o cabeça de Cristo é Deus, o cabeça do homem é Cristo. Então, se Jesus, tendo Deus como cabeça, só fazia o que Deus fazia, então que nós, tendo Jesus como cabeça, devemos fazer? Só o que Jesus faz. Nós precisamos ter atitudes em nossa casa, ao ponto de quando nossas esposas ou filhos quererem questionar ou se levantar contra, a gente ter pauta bíblica e justificado na palavra de dizer: eu estou fazendo porque é de Deus. Mas eu não aceito, pois deu ruim para você. A minha imposição na minha casa não é uma imposição mais do meu querer, irmãos. Você está aqui? Da mesma forma que o cabeça da igreja é Cristo, e quem governa através disso é o pastor. Quando nós trazemos aspectos pastorais na igreja, irmãos, eu não estou perguntando o que você acha. Você está aqui? Quando é questionado, Jesus diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, tu é o cabeça,
Eu já sei o que tu quer que eu faça, mas não estou querendo muito não. Mas Jesus sabia que uma vez estabelecido pelo cabeça, deveria seguir o processo. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Submeter-se a cabeças, a governo, querido, nem sempre é fazer a tua vontade. Nem sempre as direções vão estar de acordo com a tua vontade. Nem sempre o que Jesus fez estava de acordo com a vontade dele. Mas estava de acordo com o querer do Pai, que era o cabeça. Você está aqui? Então, mulher, deixa eu te dizer. Às vezes você quer um homem cabeça, mas você não quer se submeter. E você não deve mesmo se submeter quando as atitudes não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas se estão pautadas em Cristo, você querendo ou não, você não casou? Então pronto. Você disse sim porque quis. A não ser que você fez isso amarrada, você deve até procurar um advogado. Tem Luan aqui, ó, Luan, eu casei forçada. Né? Tem outros advogados aí, você dá um jeito aí jurídico, e você vai ter até respaldo de Deus para isso. Você está aqui? Porque Deus não quer nada por imposição. Agora, se você fez isso, livre, espontânea vontade, me arrependi, agora deu ruim. Tarde demais. Porque deve aprender a submeter-se. Ah, eu me submeto e ele não, ele sim, a Cristo. Ei, meu irmão, e se ele for submisso a Cristo, ele é fiel a você. Porque o homem que não é fiel a Deus, ele não é fiel a mais ninguém. Deixa eu dizer uma coisa com todas as palavras para vocês, mulheres solteiras. Não existe homem fiel sem Cristo. Não existe. Esse homem, com certeza absoluta, nutre pensamentos de traição, pornografia, vícios. Por quê? Porque se Jesus não é o suficiente para ele, nada mais é. Você está aqui? Caba não quer Jesus não? Caia fora. Ele me quer, mas não quer Jesus, pastor. Meu casamento, meu namoro é evangelístico. Saia fora. Não rola não, filho. Como é que a pessoa quer você porque você é linda, você é meu amor. Ele vê você, ele vê, você é linda, você é o amor e Jesus não? Tu morreu por ele? Aí ele se declara para quem não morreu por ele, mas para quem morreu ele diz não. Não é fiel a Deus, não é fiel a mais ninguém. O homem que não teme a Deus, ele não teme ninguém, irmão. Você está aqui? Porque quem é homem aqui de Deus, eu falo homem de Deus, como eu, como homens que eu conheço aqui, quando é afrontado na rua, no trânsito, quando é, sabe, açoitado com palavras, sabe por que não reage? Sabe por que não faz uma merda? Porque teme a Deus. Minha esposa sabe aqui. Né, amor? Acaba no trânsito aí. Tanto, sei o que, pai. Eu, meu Deus. Que vontade de puxar uma pistola. A vontade vem, irmão, mas eu temo ao Senhor. Ele é o meu justo juiz. Você está aqui? Então sabe por que um homem não te trai? Não é porque tu é linda, delícia, lindona, princesa, não. Ele só não te trai se ele temer a Deus. Se ele não temer a Deus, vai te trair. Nunca traiu, só questão de tempo. E oportunidade. Simples. Mas essa conversa eu tenho na fogueira. E a outra parte eu tenho tem uns cultos desse aqui que eu faço só com mulher. Aí eu conto umas coisinhas, né, amor? Top de luxo. Para vocês botar em prática. Misericórdia. Os meninos estão dando glória a Deus ali, viu? Eita, meus pais vai melhorar. Estão comemorando.
Oxente, Eliette. O que foi? É a aula? Eita, olha, é todinho, olha, comemorando. O diabo, irmão, ele não começa no casamento, ele começa na formação. Por isso que eu estou te dizendo, é na escolha. Você que é solteiro, solteira. Existem sim os aspectos femininos. Eu estou aqui focando um pouco na masculinidade, irmãos. Mas muito desses aspectos se encaixa perfeitamente na mulher. Uma mulher, irmãos, tem mulheres que elas foram criadas e foram instaladas nela como chips, né, como programas de um celular. Quem aqui tem smartphone, tem celular? Misericórdia, quem não tem está desatualizado, viu? Quase a igreja toda não tem. Quem aqui tem um celular, irmão? Tem algum aplicativo no seu celular? Tem coisas, irmãos, que estão instaladas, sim ou não? Para mudar e para dar espaço para o novo, é preciso desinstalar para instalar um novo. Você está aqui? Tem mulheres, tem pessoas que foram criadas e foram instalados nela aspectos que não são bíblicos. Não dependa de homem, não. Não seja dominada por homem, não. E de fato, irmão, Deus não te criou para ser dominada mesmo, não. Só que, infelizmente, a forma que você foi ensinada, o aspecto de domínio para você, você não se deixa nem ser dominada e nem ser guiada ou governada, que é bíblico. Porque o cabeça da mulher é o homem, é o marido. Você está aqui? Então, essa instalação desse programa, deixa eu dizer, ele veio errada. Nós precisamos desinstalar para instalar a correta. Do mesmo jeito que tem homem que foi criado por mamãe, por vovó, e mamãe e vovó era tipo a empregada. Quero leite. Quero... Mamãe, tá com fome, mamãe. Né? E a vida toda aquilo na boca. Estou falando que não pode, que a esposa não pode servir, que o marido não pode ser servido. Pode, irmãos. Na verdade deve, mas que seja uma prática genuína de reconhecimento e honra, e não imposição por obrigação. Porque foi criado da maneira errada. Você está aqui? Mas isso você consegue ver antes de casar. Você faz uma visita, vai lá conhecer a família, vê como a mulher trata a mãe, como trata o pai. Vê como o homem trata a mãe, como trata o pai. Você está aqui? Não é difícil, irmão. Pastor, como eu nunca pensei nessas coisas, nunca conversou com um pastor. Vai começar um namoro, irmão, antes de tu dizer sim, vai conversar com o teu líder. Vai conversar com o teu pastor. Vai procurar uma direção espiritual. Tem pessoas que decidem por si só, não está nem aí para Jesus. Na hora que o barraco está montado, tudo feito, a tempestade vem, está lá os gravetinhos fixados na areia. Pastor! O diabo está destruindo meu casamento. Minha casa está um fracasso. Não, querida, é negligência. Você se desfez da palavra de Deus o tempo todo. Simplesmente vai colher os frutos disso. Então você que tem a oportunidade de fazer o certo, faça o certo agora. Comece logo. Se não acabar em você, vai acabar com você. Aleluia. São homens criados como meninos, sem confronto, sem responsabilidade, sem governo próprio. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 11. Olha aí, vamos ler. Você está sendo abençoado? Amém. Ei, irmãos, lembre que olha, ainda mais quando eu for falar de família. Já tem as salinhas. E quando eu for falar de família, então, bota os meninos nas salinhas. Às vezes a gente vai falar umas palavras mais 18. Né? Então a gente cuida, por isso que a gente tem as salinhas lá. Amém? Principalmente quando você vê, é um tema familiar. Eu estou vendo crianças aqui, estou até tentando pegar leve. Né? Mas é meio complicado.
Por isso que nos homens feitos a gente aproveita mesmo, né? Chega depois, as mulheres vêm procurar a Aline e diz, meu Deus, que foi aquilo? O cara... É sério, irmão, depois das fogueiras, de vez em quando, né, Brisa? Por quê, irmão? Porque nós vamos falar até de sexo no aspecto bíblico da coisa. Sabe por quê, irmão? Porque homem gosta de mulher. Mulher como? Feminina. E mulher gosta de quê? Homem. Homem que? Homem. Com pegada de homem. É, meu irmão. Ah, pastor, você está falando, eu estou falando disso porque a Bíblia fala disso, irmão. Estou falando disso porque a Bíblia fala disso. E o problema, talvez, dessa crise toda, é porque na mídia, em todo canto, falam do que quer, e na igreja hoje a gente está limitado a falar da verdade. Porque é um cuidado em falar a verdade. Porque eu tenho que cuidar, falar a verdade, enquanto os outros estão propagando tanta mentira que destrói famílias. E tem, muitas vezes, irmão, nós temos sentado em gabinetes, com pessoas para aconselhar, casamentos definhando, famílias sendo destruídas, e o aspecto, irmão, é simplesmente hormonal. Tu tem ideia disso? Um casamento sendo destruído simplesmente porque, porque minha mulher não me ama mais, que mulher não me procura mais. Simplesmente a bichinha está com baixas hormonais de vitamina, de coisas no seu organismo. E o cara não tem um conhecimento básico que isso existe. Porque infelizmente a gente sabe que a desinformação ainda é grande. A procura por médicos, né, por profissionais na área grande. Então nem tudo é espiritual, irmão. Nem tudo é moral, nem tudo é intelectual. Simplesmente às vezes é uma questão hormonal. Aí o cara me procura, pastor, eu preciso de um conselho. Eu disse, você precisa de um médico. Ela de um ginecologista, você de um psicólogo. Porque as irmãs tem umas que não podem nem no ginecologista. Se não for mulher, não pode. Entra em consultório com ela, abençoado. Deixa de ser ignorante. Você está aqui? Então, são muitos aspectos, irmão. Às vezes, essa falta de libido é justamente, a minha mulher não procura mais. Lógico, é 2 mulheres dentro de casa. Meu marido não me procura mais. Lógico, é 2 homens. Procura o lugar dele de homem dentro de casa de cabeça, mas já está ocupado. E tudo bem, meu irmão, muitas vezes esse lugar está ocupado porque o homem mesmo desocupou e a mulher foi obrigada a tomar posição. Que é isso que hoje está mais expandido nos lares. O que é que acontece? É muita mulher sendo cabeça, não é por falta de ter a presença de um homem dentro de casa, é ter um homem cabeça. Então ela toma uma posição que é dela. E esse cara que largou a posição de governo, que entregou o governo na mão da mulher, ele espera que a mulher governe, seja edificadora da casa, seja a paz do lar, seja tudo. E ela não consegue porque ela está sobrecarregada com uma carga que não é dela. Se o homem quer uma mulher sábia que faça a gestão boa da casa, a mulher sábia, irmão, que edifica a casa, ela precisa ter um homem cabeça que governe a casa. Quando o homem governa, a mulher edifica com sabedoria. Mas você não pode cobrar sabedoria de quem você não governa. Você está aqui? Aí a Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, diga, quando me tornei. Homem, irmão, não é uma coisa que você vira, homem é uma coisa que você se torna. Ah, virei homem. Quando? Hoje, pastor, quando eu criei barba. É tanto menino barbado.
É tanto menino com filho. É tanto menino dirigindo carro. É tanto menino puxando ferro na academia, todo musculoso. Eu sou homem, rapaz. Homem? Homem não é a coisa que vira-se, que você vira. Eita, virei homem. Não, você se torna homem. Para se tornar é preciso passar no torno. É preciso passar num processo. É preciso ser aprumado. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Falava como menino. Como é que o menino fala? Mãe! Tô com fome. Aí os caras brigam com a mulher. Mãe! Ai, mãe, eu vou deixar essa mulher, mãe. A mãe sabe mais coisa da vida dele que a própria mulher. Menino. Não é homem. Um cabo desse não é homem. Você está aqui? Quando, irmãos, um homem, ele permite que sua sogra, seu sogro, sua mãe, seu pai, interfiram nas decisões da sua própria casa, ele ainda não é homem, ainda é menino. Ele ainda está no aspecto que os outros é que botam o prato dele, que escolhe o que ele vai comer. Quando o cabo é homem, quem faz o prato é ele. Você está aqui? Ele é que governa. O homem, ele não diz, o menino ele dá assim, eu não quero carne comida não, eu só como carne frita. Menino. Pastor, eu sou homem, só gosto de carne frita, não tem problema, irmão. Mas você dá o óleo e a carne para ela fritar. Você está aqui? O homem ele não diz, eu quero carne frita. O homem vem aqui com a carne, vem aqui com óleo assim, aqui amor, faça a carne frita. Você está aqui? Ele dá a provisão. Ele não cobra sem ser o provedor. O menino ele cobra sem prover. O menino ele cobra uma casa de paz. Ele cobra uma mulher feminina. Ele cobra. O menino ele quer tudo isso. Ele quer a mulher sensual. Ele quer a mulher pronta para ele. Ele quer a mulher que cuide dos filhos dela. Só que essa mulher ela tem que trabalhar. Ela tem que arrumar a casa. Ela tem que... menino, o cara chega perturbado do dia, ela ainda tem que ser psicóloga. Mas no final das contas, ele quer a mulher feminina. Você está aqui? E eu não estou dizendo com isso, irmão, que a mulher não pode trabalhar. Que a mulher não pode gerar também recursos, rendas. Mas não pode isso ser um peso, um fardo para a mulher. Eu sempre disse para minha esposa, amor, você quer o quê? Estudar, trabalhar ou quer ficar em casa? Escolha. Se você decidir trabalhar, eu não quero que você arrume a casa. E nem que você precise fazer comida, essas coisas, a não ser quando você puder. Se você quiser ficar em casa, você não precisa trabalhar. Agora você precisa deixar a casa em ordem. Você está aqui? E cuidar bem dos nossos filhos. E eu garanto o resto. Ou seja, isso não deve ser um fardo e um peso para a mulher. Isso deve ser a opção dela. A provisão deve ser do homem. Isso deve ser a opção. Do mesmo jeito que não é problema um homem que é provedor e consegue suprir todas as coisas. Dizer, amor, é o seguinte, eu sei que você gosta de trabalhar, mas vamos chegar a um acordo? Eu queria mesmo você mais junto, eu queria chegar em casa ali e encontrar. Eu queria chegar e saber que você está com nossos filhos. Beleza, irmão, isso é uma questão de gestão e de decisão. Você está aqui? Não estou falando que existe um padrão. Aqui é certo, aqui é errado. Não, o padrão é ser leve para a mulher. Porque isso sendo leve para a mulher, você vai colher o fruto de sabedoria, o fruto de auxílio. A Bíblia diz que quando Deus fez a mulher, fez para ser auxiliadora. Não foi mantenedora, não foi provedora. Você está aqui? Então, ela precisa ter essa abertura para poder lhe auxiliar. Aleluia. Você está sendo abençoado? Então, a Bíblia diz, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quem deixou? Ele. Quem deve deixar? Você. Essas coisas não vão lhe deixar, não. Deixa eu dizer, esses aspectos não vão deixar a gente. Quem é que achar ruim, irmãos? Chegar... Não, aquele filme grego lá, né?
Os cabas se sentam lá, os governadores. Não é os governadores, né? Aí lá vem as mulheres. Aí pega aqueles negócios lá, né? Aquelas folhas de bananeira e fica abanando o caba. Aí lá vem a outra com a uvinha, né? Aí bota na boca. Não é assim? Na cabeça do homem, mulheres, funciona desse jeito. Porque a mãe dele, toda mãe cria um menino assim ou não? Ué! Suou. Não é assim? Quando ele cresce, está impregnado nele. Está impregnado nele. E aí, isso aí não é uma coisa que deixa ele, não. Isso é uma coisa que ele tem que deixar. Você tem que deixar de ser menino, irmão. Jogo, vício. O cara está mais antenado no futebol. Tem problema, pastor, gostar de futebol? Não. Jogar um... Não tem problema. Todas as coisas são lícitas, irmão. Mas se tu é casado, tu tem que estar mais atenado na economia, nas coisas que é de homem, coisa de homem. Aí nós senta para conversar, 10 homens. É fácil saber quem é os meninos. Os homens já começam a falar de carro, de casa, de terreno, de economia, de como está gerindo, né? Falando das escolas das crianças. Rapaz, escola boa é assim, tal, né? Falando, eu já conversando com os outros homens. Outros já fala aquele grupinho, já vai, não sei o que, o Flamengo tal, não sei o que. Pastor, o senhor não fala de futebol? Fala, irmão, mas tem momento para tudo. E não é muito. Eu não sei o nome do jogador tudo. Você está aqui? Por quê? Porque isso é coisa de menino. Homem está preocupado com coisa de homem. Ixi, o tempo passou. O louvor pode subir. O povo pensar que está acabando. Vocês ficaram caladinhos do meio para o fim. Aconteceu alguma coisa? Ou é reflexão mesmo? A Bíblia diz em Efésios 5, 25. Olha só, o padrão, irmão, sempre é Jesus. Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O que é que o homem deve fazer? Se preciso for, morrer. Eu morro, mas não abro mão da minha posição. Sejam como Cristo foi para a igreja. Agora, se Cristo foi para a igreja dessa maneira, como é que a igreja é para Cristo? É muito fácil entender a posição da mulher. Qual é a nossa posição para com Cristo? Honra, submissão, lealdade, servir. Agora, irmão, nós somos submisso, leal. Somos como somos para alguém que deu sua vida por nós. Então, o homem só pode cobrar essas coisas de uma mulher que ele está disposto a morrer por ela. E que ele não fala isso só com palavras. Que Jesus não disse, se preciso fosse eu morreria por vocês em uma cruz. Não, irmão, ele mostra com atitudes. Ele abriu mão de sua glória. Ele se diminuiu. Então, homem que é homem, irmão, ele tem que se diminuir. Ele tem que entender que mulher não tem o físico dele, não tem o porte dele. Ele tem que entender isso. Ele tem que se humilhar a si mesmo. Entrar no mesmo nível. Ou seja, quer ser um bom marido? Olha o que Jesus fez para a igreja e começa a fazer para a sua mulher. Aí você começa a, não vou dizer nem cobrar, irmão, porque é consequência. Eu vou cobrar então que ela seja comigo como a igreja é para Cristo. Não precisa não, irmão. Jesus lhe cobra alguma coisa? Quando é que chegou uma carta na tua casa para tu entregar o dízimo?
um boleto. Pague seu dízimo e sua salvação vai ser confiscada. Já chegou? E você faz por quê? Por princípio e honra. Quando o homem, querido, ele toma os aspectos de Cristo na sua casa, é consequência. Eu estou falando, irmão, por experiência própria. Só eu sei o que eu já sofri. Tudo isso aqui que eu estou falando, tanto eu já errei muito, e ainda estou em construção, como a Aline. Ela foi criada, a mãe dela virava e dizia assim: eu não criei minha filha para ser chufete de fogão. Está ali pessoas próximas a gente, que viraram nossos amigos. Eu cheguei até a dizer: ó, eu estou num processo com a Aline, me ajuda aí, incentive ela aí nessa área aí. Pedi ajuda, porque a gente brigava demais. Melhorou não? Melhorou demais. Então o que é que eu comecei a fazer? Celebrar as melhoras em vez de acusar os retrocessos. Acusar o que está errado. Aí celebre os pequenos acertos. Então era o tempo todo acusar: você é isso, você é isso, você é aquilo. É uma guerra entre si. É uma guerra para ver quem está errado. Irmão, em vez de você ficar apontando e se desgastando para ver quem está errado, começa a se posicionar da forma certa. Faça a sua parte e a colheita é a consequência. E eu falo como Paulo, não que eu já tenha alcançado. Pastor, vocês vivem o casamento perfeito? Não que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam. Ou seja, me esquecendo das coisas que para trás ficam. O que é que eu tenho que fazer hoje, pastor, para mudar o roteiro da minha família? Irmão, comece esquecendo das coisas que ficou para trás e comece algo novo de hoje. Toma uma decisão de mudar. Pastor, eu vou conseguir amanhã ser o marido mais amoroso do mundo. Querido, talvez não o top das galáxias, mas se você ler um pouquinho a respeito de Jesus hoje e decidir imitar ele, porque a Bíblia diz: seja imitador de Cristo. Faça o seguinte, faça isso, se fosse imitar. Quem nunca brincou daquela brincadeira da mímica, né? A pessoa está lá e você vai seguindo. Aí você faz também. A pessoa faz assim, você fala: pronto, Jesus, você olha o que Jesus fez e faz também. E depois você vai ver o resultado. Aleluia. É tempo mesmo, irmão, de parar de se esconder atrás do passado. É tempo de parar de terceirizar a culpa. Sempre buscando um responsável. Sempre a culpa é do marido, sempre a culpa é da mulher. E, gente, para de acusação. Enquanto vocês brigam entre vocês, o diabo está governando a sua casa. Porque não tem espaço para duas cabeças, não. Só é um cabeça. Eu não sei vocês, irmão, mas a coisa mais ridícula que tem é quando a gente vê uma desestruturação dentro de uma família. Uma mulher que é o cabeça. Diga se não é. É estranho demais, irmão. A gente acaba tentando engolir de goela abaixo, porque o diabo, através de tantas coisas, tenta dizer que isso é normal. Ah, é normal. Já está tendo até marido troféu. Tá. Tem homem, irmão, mais vaidoso do que mulher. Os homens é mais vaidoso, é um negócio assim. O cara não sabe trocar uma torneira, não sabe trocar uma lâmpada. Pastor, é porque eu nunca aprendi. Pois vai aprender. Vou ter que fazer uma indeção. Homens feito o básico. Aí nós quebra uns canos, né? Arruma uma casa velha, que é bora reformar aqui. Porque sinceramente, irmão, são aspectos básicos. Um homem de solução. Na pandemia, eu ficava pensando. Eu ficava dizendo: meu Deus. Eu imaginava que o mundo estava como uma selva. O vírus era um monte de leão. Tá todo mundo acuado dentro de casa. Certo?
E alguém tinha que sair para pegar um mantimento para o povo de dentro de casa sobreviver. Esse era o meu sentimento. Você está aqui? Aí eu olhava para minha esposa, olhava para os meus filhos, olhava para a despensa, olhava para a conta. Eu dizia, e agora? Quem é que vai lá fora lutar com o leão? Vai ser meus filhos? Vai ser minha mulher? A responsabilidade é do cabeça. Quem tem que sair para a guerra é o homem. Quando tem uma convocação de guerra, a convocação não vem para a mulher não, vem para o homem. Alistamento obrigatório no exército não é para a mulher não, é para o homem. Quando Jesus chamou 12 para estar com ele, irmãos, estabelecer também as 12 tribos de Israel, ele não chamou 12 mulheres não, chamou 12 homens. Porque eles são mais? Não. Pelo contrário, porque eles são a estrutura protetora para aquelas que realmente fazem trabalhar debaixo da proteção do governo. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa, mas o homem que está acima dá cobertura para essa edificação. Aleluia. Fique de pé, querido. Se você está com seu cônjuge, seu namorado, sua esposa, pegue na mão dessa pessoa. Em Efésios 5:22, a Bíblia diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Em 1 Pedro 3:7, a Bíblia diz: maridos, da mesma forma sejam sábios no convívio com suas mulheres, sejam sábios na convivência. Submissão sem Cristo vira abuso, autoridade sem amor vira tirania. Mas quando o homem está debaixo de Cristo, a mulher está debaixo da palavra. Ou isso termina em você, ou continuará nos seus filhos. Provérbios 27, o justo anda em integridade, como são felizes os seus filhos depois dele. Isso está em Efésios 27. Josué 24:15, ele diz: escolham hoje a quem não servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os casais que estiverem aqui, olhem nos olhos um do outro agora. Esqueça quem está do seu lado. Olhe nos olhos. Tenha coragem de olhar nos olhos. Diga: chega. Isso acaba hoje. Diga: em nós. Senão vai acabar com a gente. E nosso casamento não é nossa guerra. Em Salmos 127:1, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos carros você tem na garagem, não importa o quão inteligente você é, se o Senhor, Ele não edifica, se Ele não está sobre o cabeça desse homem, se esse homem não está sendo governo dessa casa, sobre um governo maior que é Jesus, é tudo em vão, irmão. É só questão da tempestade chegar. Quando chegar, é ruína. Casamento perfeito, ele não existe, irmão. Mas o casamento governado pela palavra, ele resiste a tudo. Aleluia. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu te dou graças, Senhor, por essa palavra. Eu te dou graça por cada instrução, Pai, que nós encontramos hoje. Pelo alinhamento
pela construção que o Senhor começa hoje nas mentes e nos corações dos teus filhos. Pai, eu chamo os teus filhos a um compromisso matrimonial hoje, de trazer o Senhor para o centro das suas casas, suas famílias e suas decisões. Homens submissos a Ti, Senhor, governados, Senhor, por Ti, e mulheres submissas aos seus maridos, porque eles são submissos a Ti, Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus um ajuste moral, um alinhamento de caráter, um alinhamento espiritual nos lares, nas casas. Eu repreendo, Senhor, toda a atuação do mal sobre os teus filhos e sobre essas famílias, em nome de Jesus, amém. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e deseja tomar essa decisão hoje? Se você é essa pessoa que está afastado, deseja hoje afirmar o seu voto com Jesus, hoje é o seu momento. Levante sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém? Se você é a pessoa que quer dizer, eu quero Jesus como Senhor, vejo uma mão levantada ali. Aleluia. Tem mais alguém, querido? Aleluia. Bem-vindo, meu filho. Bem-vindo. Nova fase na sua vida, na sua família. Declaro restauração na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Uma das atitudes que eu acho mais linda que a palavra de Deus, ela nos dá a oportunidade de fazer, é o que um maior aspecto, irmão, e uma das maiores coisas do homem, é quando o homem ele se torna grande, quando ele admite que sem Jesus ele não é ninguém. A Bíblia diz, sem mim nada podereis fazer. Eu acho que não teria no mundo uma forma melhor de Deus ter planejado a forma da gente ter uma aliança com Ele do que essa forma, meu filho, de publicamente a gente dizer, eu aceito. Sabe por quê? Porque quando o cara bebe num bar. Quando o cara se prostitui visivelmente. Quando sai de um carnaval, sai no meio de uma pista, todo mundo vê. Quando casa com a mulher, é na frente de um juiz, de testemunha. Tudo que faz é às claras. Mas na hora de aceitar Jesus, não, eu não preciso fazer isso para ninguém ver, não. Eu tenho Jesus em mim. Isso é conversa de homem frouxo. Homem que é homem admite que sem Jesus não é ninguém. Quantos homens aqui reconhecem que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão bem alto assim. Se você reconhece isso, junto com ele, e as mulheres que reconhecem Jesus, então todo mundo aqui é cristão já. Porque a Bíblia diz que você está fazendo isso publicamente. Pronto. Faça essa oração aqui se você nunca fez. Diga, Senhor Jesus, hoje eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados. E a partir de agora, quero te seguir, te obedecer todos os dias da minha vida. Eu te recebo como meu Pai. Me recebe como teu filho. Para todos sempre. Amém. Está feito, meu filho. Nunca mais o mesmo. Aleluia. Oh! A tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, e o vento forte, não vão roubar a minha
Aleluia. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu Aleluia. creio em ti. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia.